E para você que não conhece, a Jornada do Zero à Fluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia, a partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada nós ensinamos como dominar as 4 habilidades dentro do inglês: o ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia você vai aprender a como destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês, não. Eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe para depois, não deixe para amanhã e também não deixe para o ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá! Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos aprender inglês com a série Sherlock. Vamos lá? Sherlock! Nesta cena, Moriarty quer que Sherlock pule do prédio, senão os amigos dele pagariam o preço. Mas Sherlock demonstrou estar no controle da situação. Para entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos começar assistindo com legendas em português. Vamos lá! What? What is it? What did I miss? You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. I don't have to die. If I've got you, oh. You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? Yes. Agora vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá! What? What is it? What did I miss? You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. I don't have to die. If I've got you, oh. You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? Yes. Agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá! What? What is it? What did I miss? A cena já começa com 3 perguntas, né? What? What is it? E depois, what did I miss? Vamos entender aqui, ó. What? O que? What is it? O que é isso? What did I miss? O que eu perdi, o que eu deixei passar, o que eu esqueci, no sentido de perder. Lembrando que miss é deixar faltar alguma coisa. Então, what did I miss? O que eu deixei faltar? O que eu deixei passar? O que eu não percebi? O Sherlock estava rindo porque percebeu que o seu vilão Moriarty não havia vencido ele. Enfim, vamos entender a pronúncia dessas 3 frases. Então, pronunciamos what, what, What? What? What?
What is it? 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 What did I miss? 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 You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. You're not going to do it. É uma frase que está indicando futuro, por ter verbo to be mais going to. Essa frase simplesmente significa você não vai fazer isso. É um tipo de frase que você não pode traduzir ao pé da letra, senão seria você não está indo fazer isso. Então, you're not going to do it, você não vai fazer isso. Lembrando que you're, contração de you are. Então, você não vai fazer isso. Fazer o quê? Você tem que entender o contexto da cena aqui para fazer sentido. Nesta cena, o Moriarty estava ameaçando Sherlock a ele ter que pular do prédio, senão os amigos do Sherlock seriam mortos por assassinos. E aí o Sherlock chega nesse momento e fala assim, não, você não vai fazer isso. You're not going to do it. E aí nós temos uma série de palavras aqui que não dá para traduzir ao pé da letra. Por exemplo, so the killers, ao pé da letra seria então os assassinos. A gente vai adaptar para que os assassinos. E aí depois temos isso aqui, ó. Can be, ao pé da letra, possam ser. A gente adaptou simplesmente para sejam. E então temos esse phrasal verb aqui, ó, called off. Significa cancelar, suspender. Nesse caso, no passado, né? Cancelados. Então, só esse trecho aqui, so the killers can be called off, significa para que os assassinos sejam cancelados, né? Ou seja, que eles sejam suspendidos de matar os amigos do Sherlock. Temos aqui then, que podemos traduzir para então, ou e aí, e depois. There's, né? O there to be significa haver, existe, tem. Ou seja, there's a recall code, que nós traduzimos aqui para um código. Então, there's a recall code significa tem um código. Or a word, ou uma palavra, or a number, ou um número. Então, você não vai fazer isso. Para que os assassinos sejam cancelados, então, né, tem um código, uma palavra, um número. É como se ele estivesse dizendo assim, deve ter um código, deve ter uma palavra, um número, né, alguma coisa para que os assassinos sejam cancelados. É sempre muito importante fazer esse tipo de análise na frase para você não ficar só traduzindo ao pé da letra, mas entender qual que é o sentido que o personagem está passando dentro da sua fala. Vamos analisar a pronúncia então. You're not going to do it. 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 So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. Vale ressaltar que aqui é inglês britânico. Quando ele fala number, ele fala mais pro number. Olha só. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. I don't have to die if I've got you. Oh. I don't have to die if I've got you.
Quando ele fala I don't have to die, não é exatamente eu não tenho que morrer. É como se fosse eu não preciso morrer. Então, às vezes, você vai ver o have no sentido de precisar. I have to drink, eu preciso beber. I have to sleep, eu preciso dormir. Que a gente, às vezes, adapta para eu tenho que fazer aquilo, né? Mas, enfim, eu não tenho que morrer. Eu não preciso morrer. Esse é o sentido que tá passando. Eu não preciso morrer if I've got you. Lembrando que I've, contraído de I have, enfim. I've got you ao pé da letra significa eu tenho você. Vale ressaltar que esse I've got é muito comum dentro do inglês britânico. Nós já analisamos isso aqui em Harry Potter, por exemplo. I booked the pitch for Gryffindor today. Easy, Wood. I've got a note. I've got a note. I've got a note. I've got a note. Você percebe que ao invés dele falar I have you, eu tenho você, ele falou I've got you. If I've got you. Eu tenho você. Ambos significam a mesma coisa, tá, gente? Então, I don't have to die if I've got you. Eu não preciso morrer se eu tenho você ou se eu tiver você. Vamos analisar a pronúncia. I don't have to die. Você percebe que não é I don't have ao pé da letra, não. Ele fala mais leve. I don't have to die. 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 If I've got you. 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 I don't have to die if I've got you. I don't have to die. If I've got you. I don't have to die. If I've got you. I don't have to die. If I've got you. Oh. You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? Yes. Quando Moriarty faz essa pergunta, preste muita atenção. You think you can make me stop the order? Você consegue perceber aqui que está faltando um auxiliar nessa pergunta? Tecnicamente é uma pergunta no presente. Precisa gramaticalmente ter um auxiliar aqui para indicar que isso aqui é uma pergunta. Quando ele fala simplesmente You think you can make me stop the order, ele faz uma afirmação e coloca só um ponto de interrogação ali, né? Para esperar uma resposta do Sherlock. Mas, gramaticalmente falando, o ideal seria perguntar Do you think, você acha, you can make me stop the order? Que você pode me fazer parar a ordem? Que ordem é essa, né? A ordem dos assassinos matarem os amigos do Sherlock. Então ele faz isso duas vezes. Ele omite o auxiliar do, lembrando, do é para indicar presente e que é uma pergunta. Ou seja, toda pergunta que você faz no presente, fora do verbo to be, com qualquer outro verbo, você precisa, né, construir essa pergunta com do ou com does. Nesse caso, do você usa para I, you, we e they, e does você usa para he, she, it. Nesse caso, you você tem que usar do. Do you think? Você acha? Enfim, aqui é importante entender que ele faz isso duas vezes. You think you can make me do that? Você acha que você pode me fazer isso? Aqui nós temos a clara diferença entre make, fazer, e do, de fazer. Vamos entender aqui palavra por palavra. You think, você acha, you can make me, que você pode me fazer, stop, parar, the order, a ordem. You think you can, você acha que você pode make me fazer, do that, fazer isso. É como se fosse assim, me fazer isso. Mas você percebe, um é o make, de iniciar, geralmente para criar, para iniciar. Do, mais para executar uma ação. Gente, a gente adaptou aqui para acha que pode me fazer isso, mas não é 100% ideal. É como se fosse assim, ó. Acha que pode me fazer isso, como se fosse dois fazer. Acha que pode me fazer isso, porque nós temos dois fazer aqui, né, gente? Enfim, né, eu adaptei para acha que pode me fazer isso, né, mas é uma adaptação. E no final, yes, sim. Vamos analisar a pronúncia. You think you can make me stop?
You think you can make me stop the order? The order. You think you can make me stop the order? You think you can make me stop the order? You think you can make me stop the order? You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? 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 Yes. 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 You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? Yes. You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? Yes. You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? Yes. E agora vamos assistir esta cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá. What? What is it? What did I miss? You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number. I don't have to die. If I've got you, oh. You think you can make me stop the order? You think you can make me do that? Yes. Você tem interesse em aprender inglês comigo? Não só aqui no YouTube com aulas aleatórias, mas eu quero dizer de modo gradativo, partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se por acaso você está aqui me assistindo e você ainda tem dúvidas, será que o método do professor Murilo realmente funciona? Ou talvez você está pensando assim, será que eu realmente vou aprender dessa vez? Será que eu realmente vou aprender a conversar, a entender coisas em inglês? Eu gostaria que você assistisse nesse exato momento alguns depoimentos de alunos que estudaram conosco desde 2020 para cá. Se liga só. Minha jornada em inglês começou há 3 anos atrás, quando eu vim morar em Nova York. Eu moro em Londres. Eu moro aqui em Dubai, nos Emirados Árabes. Eu vivo e trabalho aqui em Portugal. Eu moro em Massachusetts, United States. O Teacher Murilo, ele foi realmente a peça-chave para mudar a minha vida com o inglês. Ele me ajudou demais, não apenas a melhorar meu inglês, que melhorou muito. Eu não tinha conhecimento nenhum a respeito de inglês. Comecei as aulas com o professor através de uma ótima didática, através de todo o acompanhamento dele. Eu não sabia nada. Eu só tinha aquilo que a gente traz do colegial. Eu acreditava que não era capaz de avançar ou de aumentar o meu nível. Sempre tive muita dificuldade para aprender a língua. E aí que aconteceu que eu tinha muito medo de falar inglês, eu era muito insegura. E ele começou a me apresentar o inglês de uma forma totalmente diferente, como eu nunca tinha visto, como eu nunca tinha estudado. Me ajudou bastante no meu inglês, me ajudou a impulsionar o meu inglês, deu aquela viradinha de chave que estava precisando ser dada. A excelência, a alegria, o prazer e a metodologia que ele usa. Tem sido uma experiência maravilhosa ter as aulas com o Teacher Murilo. Ele é muito atencioso. Sempre que você precisa, ele tá ali para te ajudar. E com ele, com o Murilo, eu aprendi o inglês de uma forma mais simplificada, mais fácil. E ele me mostrou o quão é simples, prático e divertido de aprender inglês. As aulas são muito divertidas, didáticas, e ele é muito carismático também. Então a aula flui de uma forma muito leve, muito tranquila. E a metodologia dele de ensino é algo diferente de tudo que eu já havia visto antes. Existirão momentos difíceis, não é uma jornada fácil. Mas vai ter dias que você vai acordar motivado, vai ter dias que você vai falar, eu vou falar inglês. E hoje eu tenho a oportunidade de ser também um professor de inglês. Eu tenho trabalhado como professor de inglês. E ele me incentiva até hoje a dar aulas de inglês. Isso aí deve ser porque ele tem um coração muito grande. Hoje me sinto totalmente confiante para argumentar, para falar com qualquer pessoa em inglês. E hoje em dia
Perceber a minha evolução, ver que eu reconheço em frases, em músicas, é muito gratificante. E é algo assim que é incrível quando você começa a ver os resultados. Se eu falar errado, tá tudo bem, porque faz parte do processo. Acho que uma das maiores lições assim que eu aprendi com ele. Hoje posso me considerar fluente na língua inglesa, graças à dedicação que o professor teve comigo. E hoje eu consigo assistir um filme, uma série, não preciso estar colocando o filme dublado. Ah, você só tem 3 meses de estudo? Sim, eu só tenho 3 meses de estudo, por incrível que pareça. E consegui entender coisas que antigamente eu tinha que mandar para uma pessoa traduzir para mim. Então isso é algo prazeroso, é algo que eu tenho prazer e eu tenho orgulho de mim. E é isso que importa, nunca desistir. Se eu vou conseguir, eu sei que você vai conseguir também. Eu vim aqui afirmar que você é capaz sim de aprender inglês. Só precisa ter o curso certo. Não desista. Essa é a palavra de alguém que um dia já desistiu e agora decidiu se aprofundar. Foram fundamentais para eu estar aqui hoje. Então realmente super recomendo as aulas dele. Eu indico ele para qualquer pessoa que queira aprender realmente de verdade o inglês. É com ele. Teacher Murilo não tem pra ninguém. É o melhor que eu já conheci até hoje. Eu fiz e recomendo. E com toda certeza eu indicaria ele de olhos fechados. E querer que outras pessoas também sintam isso que eu senti e conheçam o inglês da forma que eu conheci. Muito obrigado, Teacher Murilo. Valeu, agradeço. Valeu, Teacher Murilo. Você é um cara incrível. Um beijo, teacher. And if I could give you some advice, I would say learn English. That's very important for your future. Especially when you have somebody like Teacher Murilo by your side. Thank you so much, Murilo. I really appreciate you. So, all I have to say is thank you, Murilo. And I'm so proud of you. Obrigada, viu? Estamos juntos nessa jornada. Tudo o que você viu até aqui é um reflexo, um impacto que um bom método pode causar na vida das pessoas. E eu sempre acreditei que a jornada de aprendizado do inglês, ela precisa, acima de tudo, ser uma coisa prazerosa. Uma coisa que automaticamente te gera empolgação. Uma coisa tão motivante a ponto de te conduzir a uma jornada passo a passo em direção à fluência. E não é sobre um método secreto, não é sobre uma fórmula mágica para aprender inglês. Não é sobre isso, porque isso não existe. Dentro dessa jornada de aprendizado, do zero à fluência, eu quero segurar na sua mão e te conduzir passo a passo e te mostrar que não importa de onde você vem ou para onde você está indo, qualquer pessoa que estuda do jeito certo pode se tornar fluente no inglês. E se você está aqui me assistindo e você tem o sonho de aprender inglês para poder viajar, morar fora, crescer profissionalmente, conseguir conquistar a sua liberdade para se conectar com qualquer pessoa ao redor do mundo. Se você quer isso para você, se você quer vivenciar experiências semelhantes às que você viu aqui, se você quer também estudar comigo, fazer parte de uma jornada que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado no idioma, se você entende, não, isso é para mim, eu quero, eu vou, eu consigo, eu posso. Se esse é o momento, se essa é a hora de você embarcar em uma jornada sólida, eficiente, que tem conduzido dezenas, centenas de pessoas em direção à fluência, se você entende isso, se você tem clareza disso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui embaixo, no link da descrição, teachermurilo.com/do zero à fluência, ou no link do comentário fixado logo abaixo. Lá estão todas as informações sobre a jornada do zero à fluência. Além disso, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa jornada, dentro desse link, lá dentro da página, vai ter um link que vai te encaminhar para o meu WhatsApp, onde lá você vai falar diretamente comigo. Então, corre aqui no link teachermurilo.com/do zero à fluência. Chega de procrastinar, chega de deixar para amanhã, chega de deixar para depois. Esse é o momento, essa é a hora. Embarque nessa jornada rumo à fluência e vamos juntos. Portanto, antes desse vídeo terminar, clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!